saber como foi o processo criativo de vocês, porque, assim, eu achei, particularmente, eu parabenizo todos vocês, eu já consegui parabenizar alguns, particularmente, e, assim, eu achei muito, o espetáculo é muito bonito, eu queria saber como foi esse processo. Pode falar. O espetáculo, né, nós começamos a montar esse espetáculo em janeiro de 2008. Na realidade, são dois grupos de teatro, um grupo de expressões humanas e um grupo de teatro feminino, um que já tem um tempo, assim, 20 anos de estrada, e outro que estava começando com 2 anos. E eu, como o grupo, como contrapartida de um edital que tinha ganho, eu ia ministrar uma oficina. Ao invés de ministrar uma oficina, eu tive vontade de propor um intercâmbio com um grupo que fosse mais novo para ver o que sairia dessa troca. E aí propus isso lá para a Secretaria de Cultura, eles toparam, e eu tinha visto o primeiro trabalho do Vitrine, que estava começando, e era um primeiro trabalho que já mostrava assim, uma seriedade no trabalho, uma proposta de pesquisa e tudo. Então convidei os meninos para participarem do processo, para entender se eles queriam vir e mergulhar no processo junto com expressões humanas o tempo que fosse necessário. E eles conversaram e vieram todos. E esse processo durou 10 meses. Aí foi toda a construção, processo de construção de texto, a partir daí definição de tema, porque nós não tínhamos na época definido que era Guimarães, estávamos entre Guimarães e um fato histórico que aconteceu no interior do Ceará, do Cariri, que é o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que é um fato igual a Canudos, e que a história oficial abafou. Então eu tinha vontade, né, o grupo todo tinha vontade de trazer isso à tona, mas aí durante o processo optou-se por Guimarães, que os dois grupos já estavam namorando. E aí daí foi construído o texto, foi construída toda a musicalidade do espetáculo, os meninos tiveram que aprender a tocar, que não tocavam, a cantar, que não cantavam, a andar de perna de pau, a ficar agachado, quer dizer, foi todo um processo de construção que durou 10 meses. Nossa, em 10 meses vocês conseguiram fazer isso tudo. Mas ninguém tocava, né? Ninguém. Mas eram todos os dias, mais ou menos 4 horas por dia. Fiquei impressionada. Aulas de canto, nem tinha feito antes da peça. São as pessoas de coral, duas, né? A gente fez coral e a Ju já tinha participado como cantora de uma banda. Mas, mesmo assim, a maioria das pessoas... E ninguém tocava nada, né, também. A Ju tocava violão. Mas não tem. A gente tentou, mas não deu. Vocês têm feito essas apresentações em vários locais, né? Como é que tem sido a reação do público de cada local que vocês têm ido de ponta a ponta, né, do país? Como é que tem sido isso, essa experiência de vocês? Então, antes de sair de Fortaleza, nós achávamos, né, e aí era o meu medo, e eu queria, e a gente conversava muito sobre isso, não queríamos que o espetáculo fosse taxado como um espetáculo regionalista. Nós não queríamos isso, até porque o texto do Guimarães não cabe. A gente estava conscientemente trazendo elementos que eram elementos da cultura mais popular do Nordeste, mas paralelo e permeado dentro do espetáculo inteiro. Se a gente for ver dentro da musicalidade, tem música do Brasil inteiro. Entende? Então, nós tínhamos essa preocupação. E aí, isso foi muito bom ser comprovado, por exemplo, que saiu do Ceará, foi para o Rio Grande do Sul, e o impacto foi maravilhoso. Saiu de lá, foi para Cuiabá, foi para Rondônia, e aí e a receptividade do público e a participação do público, eu digo, nós atingimos no sentido de tocar o outro, né? Tocar o outro no sentido de encontrar novamente esse público que está assistindo a gente, né? Que não vai ficar omisso diante de então, se vem, se participa, se troca, se joga com a gente, então está chegando nas pessoas. E eu acho que foi por aí. E está sendo bem interessante essa troca aí, assim, maravilhosa, né? Ao mesmo tempo. Tem variações, né? Por exemplo, a gente percebe que o público de um reação, lugar né? sente mais o espetáculo em tal momento, reage de forma diferente naquele outro momento. Isso pra gente também tem sido um aprendizado, porque nós ficamos um período muito longo em temporada em Fortaleza. E aí meio que a gente já estava acostumado onde chegava, porque o público lá respondia sempre da mesma forma. E aí foi meio que surpresa estar percebendo que outras formas batem ali, que isso aqui pode ser feito dessa forma, porque também funciona. Pra gente está sendo muito bom. E assim, é interessante porque, na realidade, o
o espetáculo propõe que atores e público estejam inseguros, né? A gente não está numa zona de conforto, sabendo que está tudo ali sob controle. Não, o público participa do espetáculo. Então, isso também tem gerado situações, né, muito interessantes, muito inusitadas para a gente, né? O público não está seguro, não está só observando a peça. Vocês sentem, né? À medida que a peça vai acontecendo, que a qualquer momento algo pode acontecer, que vocês vão estar dentro da cena, e a gente também tem que saber dar resposta a isso, né? E segurar o espetáculo. Isso é muito bom para o ator, né? É ou não é? Tudo é e não é. É ou não é, né? Acho que eu não chamo espetáculo, né? Ele é um grande ritual, né? E a gente vê, assim, o prazer de cada um de vocês, né? Na cena, na voz, quando vocês estão cantando, vocês têm um amor tão grande por aquela cantoria que está sendo feita. Acho que independente do Guimarães, ou do Canudos, se foi no Ceará, ou, sabe, eu acho que o agora que é importante, né? A gente está mergulhado nesse universo que vocês proporcionam desde a entrada, né? Com as entidades, com os cantos, né? Com a natureza, com a noite. São todas sensações que vocês, né? Que a gente é ator, cantor, nem sabe mais o que é, né? Que proporcionaram para a gente. Acho que só tenho que agradecer, sabe? Muito obrigado por a noite tão bonita. Uma coisa que eu achei também, assim, dessa questão da participação do público, né? Eu não acho que necessariamente o público para estar ativo tem que estar em cena, né? Eu não acho isso. Mas, de qualquer forma, tem alguma coisa nessa relação de quando você traz o público para a cena, que é sempre uma relação muito delicada, né? Porque você tem que lidar com a vontade e o desejo do outro, né? Senão você acaba invertendo o processo, né? E aí, o que eu achei que é muito bacana nisso, a gente falando disso, que eu também concordo com o grande ritual, e que eu acho que é meio isso também, porque o ritual, seja ele qual for, você entra e sai a hora que você quiser. Tranquilamente. E eu senti isso muito, eu senti isso, me senti à vontade para dizer não quando eu não queria, e para me sentir seduzida, para quando, sem medo do tipo, o que pode acontecer? Porque eu entendo quando se coloca que o público não está seguro, né? Mas no sentido de que ele pode entrar em cena. Mas eu também não gosto dessa sensação para o público, do público ficar coagido. Né? Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu não quero me expor, tal, e eu vou ou não vou, né? Porque aí o público dá mais atenção a essa sensação quando está assistindo do que o próprio espetáculo, né? O cara não sabe o que está acontecendo, só sabe que ele está naquele pânico, né? Que eu acho que não aconteceu, assim, que eu acho que é muito bom essa relação com o público, eu acho que é feliz, assim, nesse sentido de sentir a vontade ou não, entrar, sair, ir ou não ir. A própria Sariema, que até veio, o Paulo, ele vai olhando durante a procissão quem está morrendo de vontade de ir. Ele não pega ninguém que está com medo. Ele sente quando ele bota a mão na cintura de alguém, se ali ela está... sabe, todo mundo já está observando. E aí quando vai... Geralmente as Sariemas, quando sai ali, deixa um recado no livro da gente. Um prazer ser Sariema. Maravilhosa, não sei o que, eu adorei ser a Sariema. Então, é sempre esse jogo é importante, de observar quem está disposto, quem não está. Na verdade, é uma relação que ela vai se construindo, né? Desde o primeiro momento, que a gente está sempre olhando no olho, estabelece essa relação com o público para que haja uma confiança. Eu posso confiar porque ela me olhou no olho e aí eu estou à vontade, né? Teve uns 2 lugares que a gente foi apresentar para adolescentes, né? E eles chegaram eufóricos, parecia uma avalanche. Aí a gente saiu olhando no olho, eles se aquietaram assim no jeito, ficaram atentos o espetáculo inteiro. Foi como se a gente olhasse e dissesse, preciso de você, me ajuda. Né? E Vamos brincar. Calma, de que mais? Quanto tempo tem de espetáculo? Tem 1h40. não. Quanto tempo tem de espetáculo? Foi 2 anos. Mas é porque o povo às vezes pergunta qual a duração do espetáculo, porque não sentiu passar 1h30. Não, mas eu senti mesmo. Tem 2 anos. Estreamos em dezembro de 2008. Porque dá pra perceber, assim, que
vocês estão sempre bem entrosados. Toda coisa. E como é que foi essa junção dos dois grupos? Então, foi em relação a isso. Essa relação ao processo mesmo. Foi bem legal e está sendo até agora, né? Tanto que vem, esses 2 anos a gente está junto, descobrindo ainda, o espetáculo não para, e isso faz com que essa relação continue no início, até se adaptar, teve aquela coisa, problema de horário, eram 15 pessoas na época, eram 15 pessoas, algumas pessoas ficaram no meio do caminho porque não seguraram a onda do processo de ensaio todos os dias, 4 horas por dia. Mas assim, eu acho que foi muito feliz a junção. Mas foi uma junção para felicidade? Nós tínhamos uma coisa a nosso favor, que assim, tanto algumas pessoas já se conheciam porque vinham de escolas. De escolas de teatro. Iguais, de mesmas turmas e tudo mais, mas também a gente passou por um processo muito gostoso no sentido de que o início, como nós partimos do zero, e o Grupo Expressões Humanas também estava passando por um processo de recomposição, de reconstrução, era uma nova fase, então era tudo muito novo para ambos os grupos, e também a gente passou, fomos primeiro para o texto, fomos do zero, então fomos todos juntos desse nada, né, desse zero. Então foi uma vivência meio que conjunta, né? E não foi, principalmente por afinidade, não. Foi por eu ter visto o trabalho do menino, e era um grupo novo, e eu achei que era um grupo que queria, sabe, que estava com vontade de se construir quanto grupo. E aí eu precisava de mais gente, eu não queria chamar pessoas separadas. Aí propus a ideia, né, teve a ideia de juntar isso e criar um intercâmbio entre esses dois grupos. Né? Porque isso tem acontecido muito, né? De grupos se juntarem. Por algum tempo se falava que não se fazia teatro sozinho, né? Que precisava se construir enquanto grupo para poder conseguir. Hoje em dia os grupos já estão se juntando para poder também, tanto interferir no processo criativo, como também para juntar forças também, né? Troca. Exatamente. Assim, 2 anos juntos, 2 grupos, e como é hoje, depois de 2 anos? Tipo, o grupo Expressões Humanas continua desenvolvendo seus trabalhos. E o Vitrine também. Só que como, por exemplo,